Olá, Luiz. Lúcia, tudo bem? Prima, como é que você está? Que delícia tê-la aqui. Vou dar uns minutinhos só para o pessoal entrar. E hoje a gente vai falar sobre espiritualidade. Será que eu consigo fixar se eu escrever aqui? Ah, cancela, deixa eu ver. Cancela. 10-0 para eu escrever aqui. E aí, prima, tudo bem? Como é que foi de aniversário? Tudo jóia? Oh, coisa boa. Pra mim não parece que eu tô- Vamos lá, pessoal entrando. Me falam se vocês estão ouvindo. Olá, Antônia, seja bem-vinda. Tava friozinho aqui, eu me protegi inteira, mas tá me dando calor. Ai, deixa eu. Deixa eu deixar isso aqui um pouco mais aberto. Que delícia, Lúcia, aqui tá vendo. Tá me ouvindo direitinho então, se você tá respondendo é porque tá me ouvindo direito. Que bom. Bom, hoje nós vamos falar sobre espiritualidade. Esse é um tema normalmente um pouco. é, eu acho que ele não é bem entendido, na verdade, pela maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas enxerga a espiritualidade muito conectada à religião. Eu não vou dizer que a religião não seja uma forma de você caminhar dentro da espiritualidade. Mas o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é algo diferente. Ampliar um pouquinho a consciência de vocês, principalmente em relação a comportamentos, como é que eu enxergo essa questão da espiritualidade, como que tem sido esse meu caminhar em relação à espiritualidade. E queria ouvir vocês também. Então, como é que vocês enxergam essa questão da espiritualidade? Dúvidas que vocês possam ter, vão fazendo aí as perguntas, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que olá, Adriana, Adri, seja bem-vinda. A primeira questão que a gente tem que falar sobre espiritualidade é a gente entender a distinção, né, entre materialidade e espiritualidade. O que que é, o que que define, o que que contempla cada um deles. Olá, Beatriz, seja bem-vinda. Então, a materialidade é tudo o que a gente consegue perceber pelos cinco sentidos. Então, o que eu enxergo, o que eu sinto, o que eu cheiro, o que eu através do meu tato. Então, tudo que for percebido por essa questão dos cinco sentidos, eu posso estar considerando como uma materialidade. Agora, então, o que é a espiritualidade? É algo que expande isso, que transcende a matéria. Mas então, o que que é isso, Adriana? O que que transcende a matéria? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês percebessem é, por exemplo, vocês acham que a gente é só matéria? É só o que a gente pode sentir? Como é que a gente explica, às vezes, sensações que a gente tem? Como é que a gente explica, é, por exemplo, uma vez eu estava fazendo uma aula de yoga e o professor no The Rose, e o professor nos levou
para um parque, para aquela aula ser num parque. E foi muito interessante porque ele falou, dentre todos os exercícios, respiração, pranayama. Então, há muito tempo eu faço yoga. Já faço, parei, fiz, parei. Cheguei a fazer 3 vezes por semana. Recentemente eu estava fazendo 3 vezes por semana. E a gente chegou no parque e ele, dentre uma das partes dos exercícios, ele escolheu uma árvore bem grande e fez com que a gente circundasse essa árvore, né? Então a sala devia de ter uma meia dúzia de alunos, eu imagino, e ele fez com que a gente circundasse, mas que não ficasse debaixo das folhas da árvore, né? Que a gente ficasse fora desse ramo de árvore. E ele pediu que a gente fechasse os olhos e fosse caminhando lentamente em direção à árvore e prestando atenção no próprio corpo, né? E foi uma das experiências muito legais que eu tive dentro da yoga, porque nitidamente ele falou assim: quando vocês sentirem uma força, quando vocês sentirem uma força ou algo diferente, vocês podem abrir os olhos. E na hora que eu senti essa força, eu estava exatamente no momento que eu estava passando e entrando debaixo das folhas, né? Dos galhos e das folhas das árvores. Outra coisa, por exemplo, você já chegou perto de alguém e você, só de estar perto dessa pessoa, você sente vibração positiva? Né? Ela te inspira, ela te emana coisas positivas, coisas boas, você sente isso dessa pessoa. E do inverso, né? Você já chegou perto de alguém e você fala assim, meu Deus, eu brinco muito que tem pessoas que contorcem as minhas moléculas, né? Contorcem as minhas moléculas. E aí você sente incomodado perto daquela pessoa. O que é isso? O que a gente sente? O que eu estou entrando em ressonância? Eu estou entrando em ressonância com o campo dessa outra pessoa. Então, quando eu entro em ressonância com o campo dessa outra pessoa, seja para o lado positivo ou para o lado negativo, é algo que transcende. É algo que transcende a matéria. A gente sente, não sabe explicar, mas sente. Então, o que é isso? Ó, energia dela. Exatamente, Beatriz. A gente sente a energia da pessoa. Dentro das constelações sistêmicas, que eu trabalho já faz 11 anos, o primeiro exercício que eu faço, quando a pessoa senta do meu lado, eu peço para que ela respire e eu entro em ressonância com essa outra pessoa, né? O que eu sinto quando eu entro em ressonância? Às vezes eu sinto vontade de chorar, às vezes eu sinto o meu coração palpitar, às vezes eu sinto um nó, um aperto no peito, e quando eu checo com a pessoa, ela está sentindo exatamente aquilo. Então, isso transcende a materialidade. E são sobre essas coisas que eu quero falar com vocês. Então, eu não quero falar de religião, eu sou uma pessoa que não sigo nenhuma religião, sou católica, respeito profundamente a Igreja Católica. Tanto que respeito, gente, sabe por que eu tô apaixonada de escutar as lives? O padre Fábio de Mello. Ele faz umas lives, se eu não me engano, é de domingo às 10 da noite. É que eu sempre assisto na segunda de manhã, que eu acordo cedo aqui e assisto de manhã. Vocês já assistiram as lives que o padre Fábio de Mello ele fala sobre espiritualidade? É a coisa mais linda do mundo. Às vezes ele lê um salmo, ele lê, mas ele traz a espiritualidade muito de uma forma, da mesma forma que eu entendo a espiritualidade. Né? Não necessariamente conectado a uma religião, mas pode servir a esta religião. Né? Pode ser o catolicismo, pode ser o budismo. Budismo é uma doutrina que eu me identifico muito. Olá, Osmar, Gaia, querida. Semana que vem, gente, a gente vai ter uma live com a Gaia. Olha lá, depois põe aqui, põe Gaias Lux, Grace Dorta.
A gente vai ter uma live falando um pouquinho sobre meditação, ansiedade, estresse. Fiquem ligados semana que vem às 18 horas. Oi, Vânia, Carmela Rajo, chama sua filha Carmela. Cadê ela aqui? Osmar Ayrton. Oi, querido, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá. Então, a primeira distinção que eu queria fazer com vocês realmente era essa, a questão da materialidade e da espiritualidade. E não conectar a espiritualidade com religião, não é isso que eu vou falar agora, tá? Tanto que eu tenho um curso chamado Spiritual Thinking Online Training, e esse curso, o pessoal fala assim, mas o que é esse Spiritual Thinking? É alguma coisa de religião? Não, gente. Ele é um treinamento de autodesenvolvimento. É um treinamento que tem muito conceito, 70% dos conceitos são ligados à constelação sistêmica. E eu chamo de Spiritual Thinking, por quê? Porque eu quero que vocês transcendam o entendimento dessa questão de que somos matéria. Nós não somos só matéria. Nós transcendemos, tem movimentos que nos mobilizam para ter determinados comportamentos, e é isso que eu quero ir alertando vocês. Ricardo Rossi, gente, quem precisar de um acupunturista maravilhoso, meu querido Ricardo Rossi, estamos hoje, faz 12 horas que estamos juntos, né, Ricardo? Hoje eu já fiz uma reunião com o Ricardo às 6:30 da manhã, fui lá prestigiá-lo numa apresentação que ele fez. Olha, Ricardo Rossi, anotem aí, acupunturista. E a questão da acupuntura é muito interessante porque trabalha com a questão do corpo vital. Qualquer dia, Ricardo, vamos fazer uma live juntos, querido? Vamos falar desse corpo vital que você atua através da acupuntura e eu atuo através do EFT, né? Bom, então vamos lá. Quanta honra a sua presença, ô querido. A honra é minha, você está aqui agora. Bom, outra coisa que eu queria que vocês entendessem quando eu falo de espiritualidade é que todos nós estamos conectados. Então, a energia do meu corpo, imaginem o meu corpo e em volta de mim um campo de energia. Gente, esses campos de energia já são provados que existem, tá? Vamos imaginar como se fossem. Vamos imaginar como se fosse uma bolha que a gente tá. Sabe bolha de sabão que a gente faz? Então a gente tem mais ou menos uma bolha dessa em volta da gente. E quando a gente olha para a família da gente, cada um da nossa família tem uma bolha também. Vocês já brincaram de bolha de sabão? Vocês viram como uma bolha se mescla com a outra? De repente você faz uma bolha e ela se mescla com a outra. E eu queria que vocês entendessem essa metáfora, porque mais ou menos é isso que nós somos. Então, o meu campo energético, você chama de alma, você pode chamar, né, do que você quiser, que transcende o seu corpo, né? Nós temos vários níveis, eu não vou misturar a questão de alma e desse campo de energia, mas para que vocês entendam isso. Eu estou conectada com cada membro da nossa família, da minha família. É a minha família e isso está conectada com as pessoas que estão à nossa volta e que estão no nosso país. Todas as pessoas do nosso país estão conectadas com pessoas dos nossos vizinhos aqui. E assim a gente faz uma grande união de ser único. Conectados. O trabalho do Bert Hellinger, ele estava cada vez mais caminhando para essa questão de nos levar por uma grande alma, uma alma que conecta tudo. Ele chama do espírito criativo, né? E isso, por que é importante eu entender? Olha só, essa pandemia que a gente está passando, como é que eu posso ignorar que eu aqui estou conectada com dor, com alegria, com sofrimento, com preocupação, com pessoas da China. Ricardo conhece a China pessoalmente. Um bater de asas na China
né? Olha onde veio parar. E colocou a humanidade num ponto de entendimento de que somos um, morando num planeta Terra, e que nós estamos todos conectados e que a gente tem que estar conectado com a natureza, o quanto a natureza é impactada pelas nossas ações. Então, um outro entendimento, quando eu falo de espiritualidade, é esse entendimento de que minhas ações, o meu campo energético, tudo se mescla e vai se juntando numa unicidade, né? A China é muito interessante, é mesmo, Ricardo. Ela vai ficar um pouco estigmatizada depois desse episódio, vai passar alguns perrengues aí, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de espiritualidade, quando eu tenho um comportamento, que é aí que eu quero entrar e eu vou falar mais disso, mas quando eu penso, por exemplo, no início dessa pandemia, e eu olho para os chineses com julgamento, isto é um comportamento espiritual ou não é? Em que nível eu estou vibrando a minha energia quando eu olho, por exemplo, para os chineses com julgamento? Né? Encontre sua viagem, Nilde ou Luciano, não sei quem tá aí, fala aí para mim. Então, quando eu falo de espiritualidade, eu tenho que transcender essa questão de bom, mal, certo, errado. Eu preciso elevar o meu nível de consciência e entender que as coisas acontecem como tem que acontecer. Um movimento desta proporção de pandemia não aconteceu por acaso na humanidade, era necessário, né? Então, essa questão de espiritualidade bate muito nessa vibração baixa, nessa consciência, nesse nível de consciência baixo que a gente tem de entender as coisas muito como certo, errado, bom e mal. Não tem, eu preciso elevar esse meu nível de consciência, eu preciso elevar meu nível de vibração para que isso realmente transcenda. E aí eu estou falando de espiritualidade, né? Quando eu olho e entendo esses movimentos. As questões das religiões, e não vou entrar no mérito de uma ser boa, outra não ser boa, o que acontece das religiões normalmente é que quando eu sou muito fixado numa determinada religião, a religião, por natureza, ela é separatista, né? E por isso que me incomoda um pouquinho a questão de ficar sobre um guarda-chuva. Não é que eu não acho que as pessoas não tenham que ficar, entendam bem. Eu, Adriana, inclusive dentro do meu trabalho, eu preciso estar aberto a olhar uma pessoa que chega evangélica e acolhê-la com amorosidade, uma pessoa que chega católica, acolhê-la com amorosidade, uma pessoa que chega umbandista, acolhê-la com amorosidade. O meu trabalho exige que eu me permita não ficar debaixo de um guarda-chuva que me restrinja. E isso eu estou falando que é espiritualidade, né? Ops, boa noite, boa tarde não, boa noite, Nilde. Rosângela, seja bem-vinda, Perotone. Então, o que acontece com a religião? E não estou dizendo que não é importante a gente ter uma religião. Eu acho que é importante você acreditar em algo maior. Que nome que você dá a esse algo maior, algo que te movimente, o entendimento dessa unicidade, para mim não me interessa saber para onde que você olha nesse sentido. O que me interessa é você vibrar em amor, é você vibrar em não julgamento, né? Em amorosidade. Isso transcende, né? E quantos estudos não tem que não falam sobre essa questão da vibração? Até eu li outro dia, eu não peguei um assunto científico para ler, mas me parece que o Covid, em uma determinada vibração, ele não sobrevive.
Então, se você está numa vibração do medo, numa vibração de ansiedade, de muito estresse, você cria um ambiente propício para isso. Então, a gente precisa vibrar amor, a gente precisa vibrar generosidade. Isso é transcendência, né? Então, eu falei da religião, e realmente eu acho que a religião, as doutrinas, nos ensinam muitas coisas. E sabe o que eu gosto de olhar para essas religiões? Então, eu sou assim, eu já fiquei num ashram na Índia, já fiquei no monastério budista no Nepal, já frequentei centro umbandista, já frequentei escola de Kardec, né? Então, eu fiz acho que 1 ano e pouco de escola de Kardec. Por criação, sou católica. E o que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo algo que me agrega, né? E aí vocês precisam olhar para essas coisas e o que é que essa religião ou esse direcionamento está te agregando, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes eu vejo as pessoas assim: você frequenta a igreja, Adriana? Não, não frequento. Aí eu não, mas eu frequento todo sábado, todo domingo, ou seja lá o que for. E aí a gente convive e essa pessoa não fala nem bom dia para um porteiro, né? Olha com soberba para as pessoas mais necessitadas. E aí eu me pergunto: cadê a transcendência? Cadê a espiritualidade? Né? É, porque se você vai nesses lugares, algo de bom ele tem, né? Todos esses lugares que eu falei têm algo de bom. Mas a questão é como é que você pega esse algo de bom desse lugar que você vai e põe em prática na sua vida. Como é que você transcende, como é que você transporta esse conhecimento que você recebe lá, seja qualquer a linha de espiritualidade que você siga, esse seu caminho espiritual, seja ele qual for, como é que você carrega isso para sua vida no dia a dia? Porque não adianta você falar que você assiste a missa todo dia, ou que você vai nos trabalhos, ou que você fica horas rezando, e você não consegue olhar sem julgamento para uma pessoa. Você não consegue acolher com amorosidade quem chega perto de você. Então, onde é que está a espiritualidade? Cadê a transcendência? Né? Eu não consigo entender isso. Entenda uma coisa, eu não sou perfeita, sou longe de ser perfeita, mas eu quero trazer alguns insights para vocês desses caminhos de espiritualidade que vocês estão seguindo. A Denise, depois fala aí um pouquinho. A Denise, ela fez o curso de Spiritual Thinking, ela é Spiritual Thinker nessa última turma, e ela teve experiências espirituais, por exemplo, quando entrou em contato com os processos de constelação. E o que é ter experiências de espiritualidade, não espirituais? É você se conectar com a energia de um sistema, é você olhar sem julgamento, é você estar a serviço das pessoas. Isso é espiritualidade. Uma vez li algo assim: temos que ser a religião que pregamos, algo assim. É exatamente, Nilde, porque todas essas religiões, elas têm coisas muito boas. Por isso que eu acho que cada um tem que seguir o seu caminho, né? Cada um tem um caminho de espiritualidade e que lhe compete e que está correto para ele, né? Lilian, seja bem-vinda. Denise, seja bem-vinda, já falei, né? Bom, pessoal, vamos lá. Se vocês estiverem gostando da nossa conversa, coloca coraçõezinhos. Eu tô vendo um monte de coraçãozinho aí subindo, é isso mesmo. O Instagram, ele entende que tá indo muito bem, né? Que vocês estão curtindo. Peguem, por favor, o aviãozinho, mandem para quem estiver online dos seus contatos para trazer para nossa live, para a gente conversar, essa conversa, esse bate-papo bom de espiritualidade.
Aí a Denise, sem sentido de espiritualidade, nos sentimos muito vazios. A gente precisa de uma conexão com algo maior, Denise, e seja ela qual for. A gente precisa de uma conexão com o servir. Eu acho que a questão do servir, através do seu trabalho, através do seu abraço, através do seu sorriso, isso são formas que a gente serve o mundo. Isso é espiritualidade, né? É por isso que eu estou querendo trazer para vocês essa questão de desmistificar mesmo, né? Laís, mamãe recente, seja bem-vinda. Eu queria falar um pouquinho sobre o termo religare, que é que é a raiz da palavra religião. O que significa religare? É religar-se. E como é que eu consigo me religar, gente? Afinal, eu tenho que me religar com quem? Porque eu tenho que refazer a minha ligação com quem? Eu acho que o primeiro passo para isso é a gente se religar com nós mesmos. Então, por exemplo, quando eu entro num trabalho de meditação, o que eu estou fazendo? Eu estou me conectando comigo mesmo. E se eu acreditar que eu sou algo divino, que eu me olho, inclusive, com amorosidade e sem julgamento, que eu sou algo divino, gente, prestem atenção no que é. A Laís acabou de ter um bebê. Eu acho surreal como é que você cria uma vida dentro de você. Como que o ato de você gerar uma vida dentro de você, a gente não pode entender isso como um ato de espiritualidade, de conexão profunda, de algo que precisa realmente acontecer para que a gente possa servir o mundo, né? Então é nesse sentido que a gente vai levar a nossa conversa. Quanto mais eu estudo física quântica, mais eu entendo essa transcendência da não matéria, de tudo que não é matéria. Então eu queria deixar aqui para vocês uma dica, se vocês quiserem entender um pouquinho, um experimento da fenda dupla de física quântica, tem uma animação chamada Dr. Quantum e o experimento da fenda dupla, tá? Então quem quiser pode até anotar aqui para facilitar, para as outras pessoas verem. É muito interessante a gente entender essa questão de matéria, e realmente existe a matéria? Como é que acontece? Depende de um observador, e quem é esse observador? Né? Isso nos leva a questionar uma série de coisas que a gente está pautando a nossa vida, que é a questão de matéria. De eu só dar valor no que eu toco, no que eu vejo, no que eu sinto, né? É muito doido isso. E tem um monte de coisas que a gente passa no dia a dia que transcendem essa questão. Gerar uma vida é o ápice da abundância e prosperidade. Também acho, Grace, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Na sequência aqui da minha live, às 19h30, eu vou fazer uma live sobre prosperidade. Eu, Manuel e mais 3 pessoas no YouTube do Manuel Bissaco. Depois, quem quiser, eu andei publicando nas minhas redes isso, tá lá no meu Insta, no meu Stories, tem o endereço do canal. Eu vou falar sobre prosperidade. E, Grace, e é justamente isso, a prosperidade, ela não é riqueza financeira, a gente só associa a prosperidade com riqueza financeira. Gente, quanto mais a gente se aprofunda, o dinheiro flui através de uma energia. E como é que eu estou fazendo com essa energia? Como é que eu tenho jogado essa energia? Ou como é que eu me conectei com essa energia do dinheiro ou não me conectei, né? Mas isso é para a próxima live. Vamos se manter no tema de espiritualidade aqui. Tem uma série de vídeos também no YouTube, para quem quiser essa parte mais científica do entendimento, no comecinho da live, eu falei um pouquinho sobre a ressonância, né? Que a gente entra em contato com o outro através de ressonância. Tem muitos vídeos que explicam sobre experimentos de Rupert Sheldrake. Então, para quem tem cachorrinho,
Como é que você explica o cachorrinho saber a hora que você decide voltar para casa? Em que campo esse cachorrinho entra para se conectar com você? Então a gente é muito mais. Exatamente. Ter uma saúde perfeita é prosperidade. E por aí vai. Exatamente, Grace, exatamente. Bom, vamos lá. A gente ainda tem meia hora. Eu queria falar um pouquinho sobre por que a gente vive determinadas experiências, por que a gente nasce em determinada família, por que eu sofri com determinado aspecto da minha vida. Vamos entender uma pergunta inicial, quer dizer, se você tem uma tendência a ver o mundo mais de uma forma materialista, você vai achar que você nasceu, você viveu o tempo e você morre e acaba. E eu não vou entrar em questões de crenças de reencarnação, não é nada disso que eu quero tratar, mas eu quero instigar vocês a pensarem um pouquinho o que é que anima esse corpo. Por que eu estou usando o termo anima? Porque a alma anima o corpo. E por que essa alma veio neste corpo? Por que esta alma nasceu nesta família? Por que essa alma viveu determinadas experiências? Mais uma vez, não vou entrar em crenças, mas eu quero que vocês pensem nesse pouquinho a mais de não materialidade. Vocês conseguem entender o movimento que a gente tem em termos de desenvolvimento de alma quando a gente nasce? Que as experiências que a gente passa são para que a gente evolua? Que a minha relação com o outro não é por acaso? Quando eu entro num relacionamento afetivo, por exemplo, não é por acaso, algo eu tenho que ensinar para o outro e o outro me ensinar, algo eu tenho que servir o outro para cura e o outro servir de cura para mim, né? Eu queria que vocês expandissem um pouquinho esse olhar de o que é que anima, o que é que essa sua alma veio fazer nessa vida. E aí eu quero levar para vocês um pensamento de amor. Eu acho que quando a gente fala da palavra amor, ele transcende. O amor é além da matéria. O amor conecta as pessoas além da matéria. E quando eu falo do amor, eu não estou falando só do amor para o outro, eu estou falando do seu amor próprio também. Quando eu fluo dentro dessa vida e entendo por que nasci com esse corpo e olho com amorosidade para o meu corpo, para casa onde acolhe essa alma, isso transcende a matéria. Esse olhar de amor para a gente, quando a gente olha para a gente com amorosidade, a gente é capaz de olhar para o outro com amorosidade. E isso é espiritualidade, né? Essa questão de se olhar com amorosidade e olhar para o outro a partir desse olhar com amorosidade, isso é espiritualidade. Ah, minha mãezinha entrou. Minha mãezinha me abandonou aqui. Vou falar ao vivo na live que fui abandonada por mamãe. Ah, mãezinha, tava falando aqui do gerar filhos. Ainda bem que você entrou, mãe. Você perdeu esse pedaço da live, depois você pega o começo dela. Mas vamos lá, vamos continuar. Agora eu queria falar um pouquinho de comportamentos que eu entendo em relação a essa questão da espiritualidade que estão no dia a dia.
O que acontece quando eu entro em contato com uma pessoa que só reclama de tudo? Ou se eu sou essa pessoa que reclama de tudo, o que acontece? Vocês já viram aquele experimento da água do japonês Emoto? Emoto, alguma coisa Emoto? Que os cristais de água com palavras positivas, ele fica num formato lindo, os cristais de água com palavras negativas, como ódio, rancor, ele fica todo deformado, né? É Emoto. O que acontece quando você convive com pessoas que só reclamam? Eu caio de novo no que eu falei, as minhas moléculas se contorcem. Uma vez eu estava aí já, Lilian, uma vez eu estava num carro, eu estava com mais 3 pessoas, não vou mencionar as pessoas aqui, Masaru Emoto, esse mesmo, Grace, obrigada. E aí a gente foi viajar e, menina, tinha uma pessoa, mas que falava mal da Nora, falava mal da vida, falava mal. Aí as minhas moléculas se contorcendo dentro do carro, e eu dirigindo, as minhas moléculas se contorcendo. Aí eu teve uma hora que eu falei assim, gente, mas vamos falar de coisa boa? Vamos vibrar no positivo, gente. Isso é espiritualidade. Isso você vibra, você inclusive afasta tudo que é ruim de você. Então, vibra. Essa questão do reclamar não é um comportamento de espiritualidade que eu estou trazendo aqui. A gentileza. Sou gentil 100% do tempo? Não, não sou, Adriana. A Adriana tem uma linguinha afiada. Mas eu procuro ser gentil com as pessoas, e quando não sou, eu tenho a humildade de dizer que não fui, ou me desculpa, ou me perdoa, né? Em alguns momentos a gente não tá bem, né? Como eu disse no começo da live, eu tô apaixonada pela live do Padre Fábio de Mello, e eu tava... Procurem as lives chamadas Espiritualidade dele. Tem uma que ele fez umas 2 ou 3 semanas atrás que eu me apaixonei, eu até baixei a live, tá no meu celular. E ele falando que outro dia ele estava numa situação e que ele não foi cortês com uma pessoa que chegou perto dele. E é isso que eu quero que vocês olhem, né? Oi, Fê Peixeiro, seja bem-vindo. Que nem sempre a gente acerta, mas que faz parte de um comportamento de espiritualidade a gente ampliar nossa consciência e tentar não repetir isso depois. Isso é que é importante, né? Isso faz parte de um comportamento de espiritualidade. Entender como eu sou perfeita dentro de todas as minhas imperfeições e como é que eu posso fazer para ser um pouquinho melhor a cada dia. E se eu errei com alguém, e se eu não fui gentil com alguém, por que eu não posso engolir esse orgulho e chegar nessa pessoa e dizer: eu não falei da melhor forma que eu poderia ter falado. Me desculpa, eu errei. Eu fiz isso recentemente num grupo, né? Eu não tive o melhor tipo de resposta e nitidamente na frente de todos eu falei assim: desculpa, eu não tive o melhor tipo de resposta que poderia ter tido. Me desculpa. Eu não me expressei bem. Então, eu acho que essa questão da gente olhar para essa nossa parte perfeita dentro de todas essas imperfeições é um caminho de desenvolvimento de alma e, consequentemente, isso está ligado ao que eu chamo de espiritualidade, porque justamente é este movimento que eu tenho que fazer, olhar para mim e evoluir através das experiências que a vida me promove, né? A questão do julgamento, eu falei no comecinho da live, né? Como nós somos treinados a vida inteira para julgar num nível de consciência tão baixo, bom e mal, certo e errado. Esse fim de semana teve um workshop de constelação e tinha uma família que foi fazer a constelação e assim teve os emaranhamentos mais sistêmicos, mas tanto julgamento do modo de ser entre os irmãos, né? E o quanto o julgamento afasta o outro ao invés de trazer ele para você.
Quando eu falo de julgamento, a gente não tem como abandonar um filtro. Isso é impossível. A gente tem o nosso filtro. A gente olha e emite um julgamento. Quando eu falo de julgamento, é aquela visão que eu quero achar que só a forma que eu vejo é a correta, né? É só a forma que eu enxergo o mundo é a correta. Isso bate um pouquinho no que eu estava falando das religiões no começo, né? Exatamente, Denise, é muita energia gasta julgando. E é uma vibração baixa, é um nível de consciência baixo, né? Pessoal do Face, eu sei que tem gente, eu vi aqui, mas eu não consigo ver quem é que está. Então dá um alôzinho, que eu sei que tem gente aqui, dá um alôzinho se tá assistindo, se tá ouvindo, tá tudo direitinho. Vamos lá, o que mais eu trouxe? Então, quando eu falo que espiritualidade tem a ver com nós desenvolvermos a nossa alma, estamos aqui para nos desenvolver, o processo que a gente faz isso é o aumento de consciência. Então, por exemplo, só esse período que eu estou aqui em reclusa no mato, que eu chamo aqui de mato, né? Que eu estou reclusa no mato, eu já fiz um curso de inteligência emocional, eu já fiz uma vivência de constelação sistêmica, alguém me constelou, eu já fiz uma vivência de hipnose, fui hipnotizada, entrei em contato com a minha criança interior, que estava ali sozinha, se sentindo abandonada, foi um trabalho maravilhoso. Eu fiz um curso de Eneagrama para entender que tipo que eu sou, como é que é o meu tipo dentro de um vício, como que é ele dentro de um tipo mais arquetípico, né? Quer dizer, onde é que o meu tipo dentro do Eneagrama precisa caminhar para evoluir. Então, isso tudo foi feito dentro desses 8 meses. Fora o que eu não aprendo a cada live, fora o que eu não aprendo a cada curso do Spiritual Thinking, né? Fora o que eu não aprendo com cada mentoria, que eu sou mentora, como eu aprendo com cada um que cruza o meu caminho. Então, essa questão de se desenvolver é algo que a gente tem que plantar a sementinha e ser melhor sempre, né? Eu acho que outra coisa que está ligada à espiritualidade é eu entender que eu preciso, num primeiro momento, quando eu olho para as minhas relações, eu preciso olhar a minha relação comigo mesmo. Como é que eu estou comigo mesmo? Como é que a Adriana está se relacionando com ela mesma? Lembra que eu falei com a generosidade, com a amorosidade? Eu tô bem se eu fico só, ou eu preciso e tenho a necessidade de estar rodeado de gente? Que vazio é esse que eu sinto? Eu preciso entender que vazio é esse para poder crescer como alma. Isso é espiritualidade, né? Que mais? Outra coisa que eu acho que está muito conectado a esse conceito de espiritualidade, que é o maravilhamento. Eu viro e mexo, eu ponho no meu Insta flores bonitas, né? Flores que eu entro em contato, uma cena aqui do meio do mato que eu tô. A gente precisa aprender a se maravilhar. A gente precisa aprender a valorizar cada minuto. É uma flor linda que você viu, é um cachorro que te fez sorrir, é uma criança que te fez sorrir, é uma paisagem bonita, é um pôr do sol bonito, é um nascer do sol bonito. Isso é se maravilhar. E isso é desenvolver a sua espiritualidade, porque isso é conexão com tudo que está em volta da gente, né? Isso tem a ver com estado de presença. Quando eu falo de um estado de presença, que o mindfulness traz muito esses conceitos, eu estou falando de espiritualidade. Quer espiritualidade maior, você realmente conseguir estar inteira no momento? No momento, seja ele simples. Boa noite, Adri Esteduto. Seja bem-vinda. A gratidão.
A gratidão, quantas religiões não falam isso, né? Mas a gratidão é algo que a gente tinha que ter como exercício diário. Eu olhar para o meu dia, no final do dia, e falar obrigada por eu ter vivido isso, por eu ter encontrado essa pessoa, eu ter podido ajudar tal pessoa, obrigada por eu ter recebido dessa pessoa, né? Oi, Eli, querido, seja bem-vindo. A gratidão é um exercício que eleva a alma. A gratidão nos dá uma sensação de paz interna, né? Olha lá, presença, baita desafio, haja meditação. Denise, o cérebro vai lá para fora e volta, né? Quando a gente está em meditação. Mas a gente é treino. Outro dia eu estava falando numa das lives com uma pessoa que fala sobre meditação, e eu acho, inclusive, que a Grace Dorta vai falar um pouquinho semana que vem. Mas a gente desenvolver essa capacidade de meditação, de presença, não é que os pensamentos vão deixar de vir na sua cabeça, não é isso que falam. É você tomar consciência mais rapidamente que esse pensamento veio, antes de te tomar muito tempo daquele momento de presença, né? Isso é espiritualidade. Eu estar conectada comigo, conectada com o ambiente à minha volta, né? A nossa luz e sombra, entrar em contato com as nossas sombras, né? Não é um exercício fácil. Olha lá, o Ricardo está falando, a frequência vibracional da gratidão é muito alta e nosso estado de espírito se eleva muito. Exatamente. Vocês estão vendo que o que eu estou falando são comportamentos e que esse comportamento pode levar a um estado de sensação de conexão e de espiritualidade. É por isso que eu quis trazer esse tema para desmistificar um pouquinho, né? Eu preciso desmistificar. Cada experiência do dia a dia que a gente passa, ele pode ser um movimento de consciência e de um movimento de espiritualidade, dependendo da forma como eu ajo e interajo com aquele momento, com aquela situação, né? Ontem eu fui na cidade, fui para São Paulo e, gente, eu tô ficando do mato mesmo. Cara, um motoqueiro se estressou tanto comigo e não tinha mais onde eu colocar o carro. Não tinha. Eu falava, você quer que eu ponha o carro aonde? Onde que você quer que eu ponha o carro? Tinha um outro carro, eu não tinha onde levar. Como é que esse ser tá em cima de uma moto vibrando esse ódio mortal? Nossa, é uma coisa horrorosa. Bom, vamos lá. Eu estava falando de entrar em contato com a nossa luz e sombra. Nós somos seres que foram feitos, nós fomos feitos para a vida abundante, nós somos feitos para irradiar amor, a gente foi feito para vibrar, a gente tem um instrumental para vibrar gratidão, a gente tem um instrumental, a gente nasce com esse instrumental de vibrar amor, né? E quando eu entro em contato com as coisas que eu gosto, que eu digo que são a minha luz, é bom, né? Poxa, a Adriana tem facilidade para falar, isso é uma luz minha. Eu tenho facilidade, eu nasci assim, apesar da minha mãe me falar que eu era tímida. Exatamente, Lília, a gente é ser de luz, mas a gente é ser de sombra também, Lília. E você, como coach, olha, a Lília é uma coach fenomenal. A gente é um ser de sombra que são os nossos pontos para a gente polir, né? São aqueles pontos que a gente tem que ir lá tirar o pó, aquele diamante bruto que está cheio de terra. Eu tenho isso é a nossa sombra. Eu tenho que ir fazer um exercício, entrar, me conhecer e olhar para essa sombra. Irradiar a luz que a gente tem,
que cada um tem uma forma diferente de irradiar essa luz. A gente tem que encontrar a forma que a gente nasceu para irradiar a nossa luz. E aí eu queria dizer para vocês assim, como é que quando alguém está irradiando a luz, como é que vocês sentem isso? Porque tem muita gente que quando o outro irradia a luz, eles olham com ódio, vibram no negativo. Essas pessoas precisam de um tempo e de uma evolução maior. A gente está aqui na Terra como um grande jardim. Então, se você pega um grande jardim, ele vai ter diversos tipos de flores, ele vai ter sementes que estão debaixo da terra, vão ter sementes que já estão brotando para fora da terra, vão ter flores que estão no ápice e vão ter flores que estão morrendo, e tem flores que já morreram e que estão retornando para a terra, né? Quando essas pessoas vibram, e se você está irradiando a sua luz, continue irradiando a sua luz. Não deixe que essa pessoa que vibra no negativo para você impeça você de brilhar e viver a luz que você nasceu para irradiar, né? Vibra amor para essa pessoa e também não raiva. Vibre e olhando com compaixão. Quantas vezes, quanto mais destaque você tem na vida, quanto mais experiências de destaque você vai ter na vida, mais você vai cruzar com pessoas que vão vibrar numa frequência baixa. E aí, como é que eu olho para essas pessoas? Eu olho com amorosidade para entender quais são as dores que essa pessoa vibra. Porque se eu entro numa vibração de raiva também, eu estou trazendo à tona minha sombra e não minha luz, né? Isso é espiritualidade. Por mais que as situações entrem na sua vida e você fala, Deus, eu preferia não ter cruzado com essa pessoa no meu caminho, você olha, meu Deus, o que, que eu aprendo com isso que eu não preciso repetir de novo isso, né? E eu vibro com compaixão. Que pena que essa pessoa não consegue vibrar em outra frequência, né? Isso é você cuidar da sua espiritualidade. Nossa, falta 10 minutos, gente. É... Ah, valorizar o outro. Valorizar o outro é um comportamento de espiritualidade. Você reconhecer o outro é um comportamento de espiritualidade. Eu olhar, por exemplo, para Lilian e olhar que ela é uma super profissional. Olho para Grace e olho, nossa, você tem uma série de instrumentais que eu não tenho, que legal. Eu olho para Laís, que família linda que você está criando. Eu olho para as pessoas e reconheço isso. E o que, que acontece quando eu reconheço isso? Eu expando amor e o outro recebe esse amor. E aí ele recebe um arsenal que ele pode também distribuir. E aí a gente vai criando um círculo de amorosidade em volta da gente. A gente vai atraindo pessoas com frequência que a gente tem. E isso é importante. Eu falo bastante dessas mudanças de percepção que a gente precisa ter dentro do curso do Spiritual Thinking, né? Tudo é uma mudança de perspectiva, tudo é uma mudança da forma como a gente vê as coisas. E eu preciso aprender a ver as pessoas e reconhecer e valorizar essas pessoas, né? Eu queria falar também de fazer do lugar e o momento que estamos o melhor possível. A vida vai nos colocar em diversos momentos em xeque, né? A pandemia aproximou pessoas que não moravam juntas para morar juntas, negócios fecharam, pessoas se reinventaram, pessoas deram um boom na carreira, descobriram novas formas, mas principalmente em cima das adversidades, eu preciso entender o que, que eu aprendo com aquilo. O que, que essa diversidade está fazendo com que eu me movimente,
né? Então, se o dinheiro parou de pingar na minha conta, eu preciso, às vezes, tirar um projeto da gaveta e aprender a fazer diferente e servir o mundo de forma diferente, dar alguns passos para trás para poder pegar força para ir para frente, né? Seja bem-vinda, Cleide. Então, eu acho que fazer do lugar e o momento que estamos o melhor que é possível é isso. O melhor que é possível hoje sou eu, dentro desse espaço, dentro dessa realidade, fazendo o melhor que eu sei dentro das minhas capacidades, mas estando aberta para fazer diferente, se for necessário. Eu queria falar de um conceito de aceitação é ação. Aceitação, às vezes as pessoas confundem a aceitação com uma posição de passividade, né? E aceitação é uma das formas mais ativas que eu tenho de interagir no mundo. Então, quando eu aceito e coloco dentro do meu coração, por exemplo, esse momento de pandemia, isso me dá forças para agir dentro do que eu tenho controle. E não lutar dentro de algo ou de uma esfera que eu não tenho controle. Então, quando eu aceito a situação, eu olho e vejo como eu vou lidar com isso. Ok, isso aconteceu. Como é que eu vou lidar com isso? Eu aceito que isso aconteceu, mas qual é a ação que está conectada a essa aceitação? Isso são conceitos de espiritualidade, né? Falta 5 minutos, gente. Meu Deus, vamos lá. Tem mais algumas coisas. Olhar com cuidado para a natureza, para o planeta, isso no dia a dia. O quanto você separa recicláveis, o quanto você tem uma postura de cuidado com o ambiente. Eu tenho feito compras hoje e não coloco nada em saquinho plástico. Hoje mesmo eu postei uma foto, eu vou com uma caixa minha de plástico, uma caixa que eu tenho que desmonta. Eu coloco todas as minhas compras ali dentro. Chego aqui, eu lavo, eu não tenho aquele monte de saquinho. Isso é cuidado com a natureza, porque eu não preciso disso. Eu vou jogar um óleo, eu vou jogar um reciclável, o que eu faço com meus equipamentos quando eles ficam velhos? Como é que eu cuido da minha interação no mundo? Vocês viram o quanto o mundo estava precisando respirar, né? E quando eu me sinto conectada com esse mundo, quando eu acho outras formas de interagir que machuque menos o mundo, isso é espiritualidade, porque me faz entrar em contato com essa conexão, que eu sou um junto com o outro, com o planeta que a gente está, é tudo uma coisa só, é algo que vibra numa única vibração, estamos todos conectados, isso é espiritualidade, né? E aí eu queria deixar algumas coisas, porque está faltando um pouquinho tempo para a gente fechar. Eu queria deixar algumas coisas para vocês fazerem, né? Como posso? Todos os dias se policie para ser cordial com os outros, para falar um bom dia, como é que você tá, ter um interesse genuíno no outro, não para cumprir tabela, né? Isso são comportamentos de espiritualidade. Eu começar a ter uma rotina de meditação, essa conexão comigo, essa amorosidade, e essa conexão com algo maior, isso é um comportamento que você pode ter. A listinha de gratidão, isso faz você vibrar, né, num outro patamar. Oi, Nilva, seja bem-vinda, querida. Lucy, seja bem-vinda. Eu acho que é isso. E eu acho que uma pergunta que você pode fazer todos os dias na hora que você acordar
Como é que eu posso ajudar alguém hoje? Como é que eu posso impactar de forma positiva a vida de alguém hoje? Às vezes é um sorriso, às vezes é uma mensagem pelo WhatsApp dizendo: bom dia, tô falando com você porque deu saudade, só passei para te dar um beijo. O que você vibra quando você faz isso? O que você pode ajudar? O que você pode vibrar? Eu acho que a gente tinha que todo dia de manhã, conscientemente, nos perguntar: como é que eu posso servir hoje? Isso é vibrar em espiritualidade, vibrar numa consciência maior, né? Isso independe da religião que você tem, isso depende da crença que você tem. Gente, tá terminando. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam dessa nossa live para desmistificar a espiritualidade. A gente tem mais 2 minutinhos, nem isso, eu acho que já daqui a pouco cai. Falem um pouquinho. Gostaram ou não gostaram? Estou encerrando a live porque já estão me mandando link para alinhar a live das 19h30. Muito boas suas colocações, Dri, muito alinhado com o que acredito que é fazer a diferença nesse mundo, nas relações. Exatamente, Lilian. E a gente vibrando nisso, a gente atrai pessoas que vibram dessa forma, né? Que delícia, Nilva, maravilhosa. Que delícia ter vocês aqui. Foi um prazer estar com vocês. Olha, gente, agora às 19h30 eu vou entrar numa live falando sobre prosperidade no YouTube do Manuel Bissaco, no meu canal, no meu Stories. No meu Stories eu acho que tem o endereço do YouTube dele. E aí, quem quiser, dá uma paradinha, come alguma coisa ou já janta ouvindo falar sobre espiritualidade, porque eu vou fazer parte de um congresso de espiritualidade dia 5, e é isso aí. Gente, fechamos então, deu 1 hora, né? Tá gravando aqui, ó, o ao vivo tá dando 1 hora. Vai ficar gravada, Cleide. Vai ficar gravada, fica no meu Facebook, que eu vou jogar daqui a pouco, porque eu tô gravando no Facebook, tem algumas pessoas assistindo de lá. E fica gravado no meu IGTV também. Então, se você perdeu o comecinho da live, aproveita que dá tempo aí depois, com calma, com tranquilidade. Que nem eu assisto as lives do Padre Fábio de Mello sobre espiritualidade. Gente, é fantástica, fantástico. Eu tô apaixonada por ele, assim. Ele é demais, que cara. Ele não tem muito cara de padre, né? Mas é isso. Bom, beijos enormes. Fiquem com Deus. Terminamos a nossa live. Denise, delícia ter você aqui, minha linda. Fica com Deus. Um beijo enorme. Se você gostou aí, joga coraçãozinho pro YouTube. O YouTube não, o Insta achar que vocês estão gostando. É isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Fui. Tenho que entrar na outra live. Vou comer alguma coisinha. É isso aí, Adri. Assiste o começo. Beijo. Tchau.